Bom, aqui. quem tá, como o Birner gosta de falar, numa vibe boa é o Vasco. 2-0 pra cima do Flu. Vibe. Vibe, você gosta, né? E com o Ryan brilhando, hein, Jean? Mais uma vez, fez um gol Positive e participou do segundo gol. Exato. Acho que assim, o primeiro gol, vamos falar a verdade, né? Sorte. Um pouquinho de sorte aí. Mas tem o mérito também de ter, puxa. Na verdade, naquele momento, acho que o Fluminense tinha até criado mais. Talvez o momento de maior pressão de um time no jogo tenha sido os 15 minutos iniciais do Fluminense. Onde o Cano perde aquele gol que o Léo Jardim faz uma defesaça. Isso, acho que mais que o Cano perde o gol, o Léo Jardim faz uma defesaça. E aí a gente já tá vendo o gol do Ryan com a bola desviada. Enfim, deu sorte sim, mas também tem o mérito de arriscar, de conseguir puxar a bola, de bater. É uma característica dele. E aí, no segundo tempo, quer dizer, o Vasco, que acho que não tinha sido melhor que o Fluminense no primeiro tempo, mata o jogo já no início da segunda etapa e volta, né, para isso, volta pressionando para isso. É um Vasco que, a gente falava do Vitória, né, que tem 3 vitórias em 4 jogos, é um Vasco também que vem numa... Aliás, o Vitória só tem 3 vitórias em 4 jogos porque perdeu pro Vasco. Isso, aquele jogo do vira-vira. É isso, o outro jogo, né? Então, assim, é um Vasco que também vem muito, numa sequência muito positiva, é um Vasco que já mudou a sua briga. Se a gente estava falando ali de briga, né, de rebaixamento, que alguns times começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, com o Vitória ganhando 3 jogos em 4 partidas, isso já não se aplica mais ao Vasco, né? Como você disse, está até à frente do São Paulo nesse momento. Então, assim, é um Vasco que vai poder, acho que sim, sonhar, quem sabe, numa vaga, né, até mesmo em Libertadores, porque a gente lembra que por que não? Você pode ser 8º colocado e ficar com vaga na Libertadores, mas é um Vasco que também vai se acertando, pensando já nas semifinais da Copa do Brasil, porque ali o confronto vai ser esse, né? O confronto vai ser justamente esse, e como a gente vê, é um confronto bastante aberto. É bom lembrar o Vasco que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil também. Acho que uma dificuldade de muitas equipes brasileiras é entender que o jogo dura 90 minutos, às vezes mais, e você não ganha ele no primeiro, mas você pode perder também no último minuto, né? Então, saber jogar os 90 minutos é uma conquista. E o começo não foi fácil para o Vasco, não foi uma moleza. Por exemplo, a primeira finalização do Vasco no alvo, e foi a única, né? Assim, não, fez 2-0, eu estou falando do primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, só um chute certo foi o chute do gol, aos 38 minutos da primeira etapa. E o Fábio não fez defesa. Então, não fez. Então, assim, o Vasco teve dificuldade, mas ele conseguiu suportar. Um jogo do Fluminense que tentou ter mais a bola, controlar mais, buscar aquelas entradas, a bola circula e entra e tenta chegar no Herman Cano para finalizar. Foi um jogo difícil de ser jogado. Acho que o Vasco teve essa maturidade para mim, para aguentar, suportar os 90 minutos, o ponto alto, porque, claro, o Ryan está numa fase legal, o Vasco tem no Coutinho um cara que é preciso saber usar para não perdê-lo, mas ele realmente faz uma diferença enorme. A lateral direita ela é muito forte, né? Ô, Calçade, o goleiro, né? Contra o Fortaleza, o Vasco, o Léo Jardim já é um goleiro assim. O torcedor vascaíno, ele gosta muito do Léo Jardim, mas entende que em alguns lances o Léo Jardim falha, não sai gol e tal, tem uns momentos de oscilação. Ok, mas se a gente pegar esses 2 últimos jogos contra o Fortaleza, ele foi fundamental na vitória por 2-0, que o Vasco tomou uma pressão, depois teve um jogador a menos. E hoje, ele não apareceu, mas no lance capital, ele fez uma defesa espetacular, que foi no chute. Eu só queria aproveitar a sua fala sobre goleiros e lembrar um negocinho. A gente consegue entender as dimensões de cada posição. Pô, um time tem o Vitor Roque hoje e o Flaco Lopes, estão arrebentando. O Flamengo tem o Pedro. E tem times que não tem um jogador, um centroavante, ou 2, ou meio, deste tamanho. O Vasco jogou sem centroavante hoje. Então, essas equipes entendem que elas estão num nível abaixo por não contar com o centroavante de seleção. Gente, o goleiro é a mesma coisa. Tem goleiros de nível de internacional, pode sair e jogar em qualquer equipe europeia, das melhores, e tem goleiros que têm nota 7. Como o teu atacante tem nota 7, às vezes tem nota 5, às vezes nota 6. Porque a gente trata os goleiros aqui como se todos os goleiros fossem uma mistura de Alisson com Ederson e Tafarel. É porque a falha do goleiro, ela é mais crucial do que a falha do centroavante. Ela é a última falha. É a que mata. Só que o seu centroavante acabou de chutar a bola na lua. Mas pesa mais que o goleiro, e aí né? o goleiro, aí a gente fala, o centroavante é nota 5. Não, mas o goleiro, pelo amor de Deus. Tal. Cara, os goleiros também têm tamanhos e níveis. Maravilhosa. Né? E essa foi uma defesaça. Mas não dá para exigir dele o nível de Copa do Mundo todo jogo. Vou te falar, tinha que lançar a bola e escolher o canto também. Porque ele não tem esse nível. Mas tudo bem. Agora, é o Vasco, cara. Agora, Calçado, você estava falando para passar aqui para o Birner sobre o Vasco que então, nessa consegue hora, controlar. Só vão lembrar do seu goleiro, mas não do chute na lua. Exatamente. E o Vasco consegue controlar, porque até isso mudou no Vasco, né, Birner? Se a gente parar para pensar um pouquinho, o jogo contra o Grêmio, o Vasco martela, perde um caminhão de gols, toma empate. Contra o Internacional, o Vasco não estava mal contra o Inter. Aí acontece aquele lance com o Léo Jardim, é expulso e tal, etc. Toma empate. Contra o Ceará, 2-1 ganhando em São Januário. Se eu não me engano, o Vasco estava até com um jogador a mais aquele jogo contra o Ceará, se eu não me engano. E aí, no final, acaba tomando nos acréscimos o empate do Ceará. Então, o Vasco mudou essa chavinha também. Hoje o Vasco, contra o Fortaleza, ele sofre um pouco,
no segundo tempo, principalmente, mas consegue de alguma forma controlar, se segurar, vence o Fortaleza, a vitória é importante. O Vasco vai buscar aquele jogo contra o Vitória 4-3, aquela virada e revirada, né, no placar, sai vitorioso, toma o terceiro gol, empate, vai buscar o quarto. E hoje, embora não tenha feito um bom primeiro tempo, consegue sair na frente nesse primeiro tempo e mata o jogo no começo do segundo tempo. Acho que assim, até o comportamento, a postura, a mentalidade do Vasco evoluiu, mudou. E a gente vê isso com o resultado em campo também. Né? Eu acho que, olhando o elenco do Vasco e colocando em conta o que o Diniz tira, nota 9 pro técnico. Porque vale lembrar como o Diniz pegou o Vasco. Era um time que era Lucas Piton cruzando bola o Verratti era praticamente intocável, tudo dependia do Verratti. O Verratti, o jogador pode ser útil. Hoje, ficou no banco de reservas, entrou só no finalzinho da partida. Porque o Diniz foi criando outros jeitos de jogar. E aí eu lembro do Ryan, que talvez seja o destaque do Vasco no campeonato, para mim é até o momento, sim. Não só pelos últimos jogos, né? É só ver quantos pontos ele deu pro Vasco, resolvendo jogos em jogadas individuais, muitas vezes. Que tomou bronca do Diniz, porque eu não lembro exatamente contra quem, se foi contra o Corinthians, se foi, não lembro exatamente contra quem. Também não, foi cobrado, e jogando do lado direito. Aquele jeito do Diniz, né? Aquele jeito não marcava e as pessoas, o Diniz, como tá falando com o Ryan. Cara, o Ryan tem 18 anos de idade, um jogador jovem, com potencial, melhor do que outros jogadores que foram elogiados na idade dele nessa temporada e já saíram do país. Foi contra o Corinthians mesmo. Foi contra o Corinthians, né? Não tinha certeza. E a utilização dele como, nem foi falso centroavante, mas como falso centroavante na posição de hoje, e o jeito como o Diniz utiliza ele do lado do campo e como entende o jogo e como orienta o jogador, está acelerando o processo de maturação dele. Eu quero lembrar de um outro jogador, só fazer uma comparação, já que a gente está falando do Fluminense. Pode falar. Tem o John Kennedy pré-Diniz, com Diniz e pós-Diniz. O técnico tem uma coisa ali, eu não estou comparando o John Kennedy com o Ryan, na questão do comportamento, nada disso, que sabe lidar com os jogadores, que funciona na maior parte das vezes, mas como é o Diniz, a impressão que eu tenho é que esperam um erro de saída de bola, um erro de marcação atrás, uma conversa que não cai bem com o jogador para invalidar tudo que o cara faz de certo. E o que ele faz de certo há muito tempo. Sim. Há muito tempo. No mínimo desde quando assumiu o São Paulo e chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Né? Então, eu acho que essa campanha do Vasco, boa porque o elenco oferece, um time que corria risco do rebaixamento no início da temporada, que era o grande mais cogitado como possível rebaixado pela maioria das pessoas, passa muito pelo Diniz. Com outro técnico, o Vasco teria menos pontos. E hoje, a sorte ajudou. Já falou, o desvio de bola, o jogo estava igual contra o Fluminense, mas aí como você chamou a atenção, o Vasco conseguiu lidar com as circunstâncias do jogo, às vezes não vai lidar porque o elenco tem limites, mas dentro do que o Vasco pode fazer com esse elenco, eu acho que o torcedor deve estar bem satisfeito. E a sorte do Diniz é que ele teve a passagem pelo Fluminense e o título da Libertadores. Sim. Porque, embora eu concorde com tudo que o Birner disse, e fazendo essa campanha que ele faz com o Vasco e fazendo o trabalho que ele faz com o Vasco, esses detratores estão sempre prontos para detonar o Diniz. Na hora que acabasse esse campeonato, ia ser, olha lá. Mais uma vez, o Diniz não consegue um título. Quer dizer, ainda que, obviamente, o Vasco em nenhum momento tenha sido candidato à conquista do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o trabalho do técnico se mede de acordo com o que ele tem em mãos, qual é a perspectiva que você tem no momento que você assume e onde você leva o time a partir daquela perspectiva. E olhando para essa relação, evidentemente, o trabalho do Diniz é positivo. Sempre lembrando, tem também a Copa do Brasil. Eu ia falar, pode ser campeão. Pode ser campeão da Copa do Brasil. Né? Tem o confronto aí justamente contra o Fluminense. Eu acho que é muito pau a pau, mas vamos lá. Claro, o Fluminense tem mais opções no elenco e tal, mas pelo que o Vasco está apresentando, o jogo de hoje é um exemplo pau a pau. E aí mata-mata... Então, por isso, mata-mata é uma outra conversa. Só para não perder, fala. Teve jogo no Maracanã ontem, foi duro. Teve um jogo hoje, um clássico, e vai ter o Flamengo na quarta-feira. Opa, não tem alternativa, mas também, quando tiver aquele trilho no Maracanã, o gramado, a área careca, também não dá para reclamar. Nenhum estádio aguenta 3 partidas, de domingo a quarta, 3 partidas. Só não vai ter jogo na terça. E os únicos times que marcaram mais gols que o Vasco foram Palmeiras, Flamengo e Mirassol. Ninguém aguenta. Vamos dar uma olhadinha nesse segundo turno do Vasco? Vamos lá? E a gente vai responder essa pergunta aqui que está no nosso GC já já. Atenção, segundo turno do Vasco, o Vasco hoje é o 8º colocado do campeonato. Gente, no retorno, o Vasco é o 3º colocado do campeonato. O Vasco tem apenas... 2 pontos do Palmeiras. É isso que eu vou chegar. Na frente do Flamengo. Exatamente isso. O Vasco tem só 2 pontos da melhor campanha do retorno, que é o Palmeiras, tem 25, 1 ponto abaixo do Mirassol e tem 2 pontos acima do Flamengo. Olha a campanha do retorno do brasileiro do Vasco. E aí eu pergunto pra vocês... Lembrando só que o Vasco tem um jogo a mais que o Flamengo, tá? No retorno. Perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, a perguntinha lá da tarja, né? Do nosso GC. O Vasco já pode sonhar mais alto? Quando eu falo sonhar mais alto, o Vasco hoje é o 8º, certo? Independente. Ou seja, ele já está sonhando com o Libertadores, porque já é uma colocação... Já virou esta realidade mesmo. Mudamos a página, é isso? Hoje o Vasco tem que olhar pra cima. Esquece a coisa de rebaixamento, já vamos olhar pra cima? Isso acho que sim. Com 39 pelo que tá jogando, por tudo. E eu acho que assim, não tem jeito. Qualquer um que ainda mais se a gente vai usar o verbo sonhar, né, que acho que assim, é legítimo... Todo mundo pode sonhar, né? Não, mas assim, quem tá numa colocação em que o Vasco tá, na 8ª colocação, tem obrigação de sonhar com o Libertadores e não ficar dizendo, meu objetivo é não cair. Até porque acho que, de fato, você olha a diferença do Vasco
Vasco aí para os times que estão na zona de rebaixamento, para aqueles 4 lá, e aí falando até mesmo de elenco e de potencial, assim, claro, nós estamos falando nesse momento de um time que está jogando mais, que está jogando melhor, mas que também é um time que tem mais elenco, um time que tem mais condições de não brigar para cair. Então, eu acho que não tem discussão. O objetivo do Vasco tem que ser uma posição que lhe permita ir para a Libertadores, e muitas vezes isso vai depender dos outros campeonatos, de quem vai ganhar a Libertadores atual, de quem vai ganhar a Sul-Americana atual e onde estes times vão estar no Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, que o Vasco pode ganhar. Então, assim, acho que não tem muita discussão, né? Para o Vasco, o objetivo tem que ser esse. E, claro, hoje, olhando ainda mais para uma Copa do Brasil que não tem Palmeiras, que não tem Flamengo, sim. sonhar também com o título da Copa do O Brasil. confronto direto é contra, perdão, Birner, o confronto direto é contra o Fluminense e depois, numa eventual final, pode ser o Corinthians ou pode ser o Cruzeiro. O Vasco que recentemente venceu o Cruzeiro por 2-0. Só uma coisa aqui para te passar, 3 Birner, candidatos assim, dessa semi estão numa zona que a Copa do Brasil o leva para a Libertadores e faz todo sentido. Que é o Fluminense, que ainda não chegou lá, o Vasco e o Corinthians. O Cruzeiro é o terceiro, ele já tá. dificilmente ele não vai. Teria que... Para o Vasco, se ele não for o campeão da Copa do Brasil, o melhor seria o Cruzeiro ser. O Cruzeiro já está na Libertadores. Já. Na fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro está classificado, mesmo matematicamente não estando ainda, na prática já está classificado. O Cruzeiro tem 10 pontos a mais que o quinto colocado. Perfeito. Não vai perder a vaga. Perfeito. Ainda mais pelo futebol que joga. E tem o mesmo número de jogos do quinto colocado. Vou lembrar também. Eu acho que o Vasco tem que se concentrar, o principal objetivo é ganhar a Copa do Brasil. Sim. E jogando partida após partida, porque a diferença para o sexto colocado de 7 pontos é uma diferença considerável. Ele tem um jogo a mais que o Bahia, mesmo número de jogos que o Botafogo, ambos têm 46 pontos, o Vasco tem 39. É difícil ultrapassá-los, tá? Restando para o Vasco 9 partidas. Ia ser uma façanha ultrapassar. Não sei, precisa fazer uma campanha espetacular para isso. De qualquer forma, eu acho que vai jogando, vai conseguir e vai vendo se o Bahia e o Botafogo tropeçam bastante, com o Vasco ganhando muito. Eu acho que não vai conseguir ultrapassar essas equipes. Tá? Eu acho que o Vasco briga de maneira muito realista e palpável pela 7ª posição. Quem provavelmente dará uma vaga na Libertadores, porque a chance de Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores é razoável para boa, sendo bem pessimista, porque a chance é enorme na prática. E o Cruzeiro, que está na 3ª colocação, é o melhor time da Copa do Brasil, ou seja, teria uma 7ª vaga, né? O Cruzeiro está 10 pontos do quinto colocado. Não, já está classificado para a Copa do Brasil. São 10 pontos de diferença para o quinto. Quinto é uma vaga, fase anterior é de grupos. Com 9 jogos pela frente. 9 jogos. 27 pontos, ele tem a diferença de 10. Então, é muito difícil que Cruzeiro e Mirassol não estejam na vaga direta para a Libertadores da América. Até porque, pelo que o Mirassol está jogando, né? É impossível. O Mirassol ainda tem alguma chance de perder essa para os times que têm 6 pontos atrás. Não tem alguma chance para Botafogo e Bahia. 6 pontos, ele tá 6 pontos. E para o Bahia tem um jogo a menos, então são 3 pontos perdidos. Então tá na briga ali. Mas eu não vejo nem Botafogo nem Bahia com a consistência do Mirassol. Eu acho que não é só uma questão de matemática. É o que esses times, esse bololô aqui, que você falou, né? Tem uma leva de times ali numa oscilação de meio de tabela. O que eles estão jogando. Porque assim, o Vasco não está jogando hoje menos que o São Paulo, não está jogando menos que o Bragantino, não está jogando menos que o Corinthians, não está jogando menos que o Fluminense, que foi o adversário hoje, né? Então, aí se você quiser colocar Grêmio, Ceará, até o Inter, você pode até lá embaixo, o Galo, você pode até lá embaixo, o Santos, você pode pegar toda essa leva aqui, o Vasco não está jogando mesmo. Ou ele está jogando a mesma coisa, ou ele está melhor que essas equipes. Situação de momento do Vasco. Os últimos 6 jogos são 4 vitórias, um empate com o Flamengo e uma derrota para o Palmeiras 3-0. O único jogo em que o Ryan não fez gols foi, obviamente, o 3-0, que o Vasco não fez gol. Porque quando o Vasco fez gol, tem gol do Ryan. E com o Palmeiras voando, né? Contra o Cruzeiro, exatamente, muito. voando. Então, assim, contra o Cruzeiro, tem gol do Ryan. Contra o Fortaleza, tem gol do Ryan. Contra o Vitória, tem 2 gols do Ryan. Contra o Flamengo, gol de empate, gol do Ryan. Hoje, gol do Ryan. Enfim, com o Coutinho atuando bem, goleiro firme, laterais. Os reforços também ajudaram muito. Quer dizer, me parece que o melhor momento desses times aqui é o do Vasco. De bola, não é e só a classificação de baixo, você está falando. A questão é que ele tem que, muito provavelmente, ganhar uma posição, como o Birner falou, porque... Quando eu falo desse de baixo, porque, assim, sustentar sua posição para olhar para cima. A gente sempre fala que podem chegar 9, mas neste ano não dá para chegar aos 9 primeiros colocados do Brasileiro, porque o Atlético pode muito bem ser campeão da Sul-Americana, mas dificilmente vai estar entre os 8 primeiros colocados. Muito Portanto, difícil. 9 vagas no Brasileiro, quer dizer, 9 vagas que eu digo, né? Os 9 primeiros colocados indo a competições sul-americanas não me parece provável justamente por causa do Atlético, que é o único candidato brasileiro na Sul-Americana. Mas sim, o Cruzeiro tem boas chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Para muita gente é, inclusive, o favorito para isso. E como o Birner já disse, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhar a Libertadores, também a chance é até maior que isso aconteça. Então, você pode ter as 8 primeiras colocações. Ou seja, pode acontecer do Vasco não precisar ganhar posição para ter uma vaga, né, na próxima Libertadores. Mas, evidentemente, ganhando uma posição, a chance aumenta e aumenta E demais. tem a possibilidade de disputar a vaga direta sendo campeão, a outra aí para fase de grupos prévia, e a gente já viu o que aconteceu com algumas equipes, é melhor não ir. A outra é a pontuação do Vasco hoje, dá ao Diniz a possibilidade de ir tranquilão para o pós-Brasileirão,
para jogar a Copa do Brasil. E até nas últimas rodadas, tomar todo o cuidado do mundo com o Coutinho para poder ter um time para decidir. E não um time morto para jogar. Porque assim, se você está ali sofrendo na reta final do Brasileiro, você leva tudo isso para a Copa do Brasil. Sim. E assim, acredito que o Vasco vai conseguir manejar bem para ter essa o coisa Coutinho numa boa situação. Da Copa do Brasil no final ajuda nesse planejamento, né? Até porque também, né, já vai se saber a Libertadores, você já tem as coisas, você já vai saber. Bom, A vaga, qual é a posição e que distância você está da posição do brasileiro que pode te dar uma vaga na Libertadores. Então, essa administração fica bem mais fácil com a mudança. Ele pode de datas. chegar sim com uma vaga de fase, uma vaga na uma para vaga disputar garantida. fase de grupos. aí da fase de grupos e com a possibilidade de ganhar uma vaga direta. Então, melhor dos mundos. Já tenho a vaga e vou tentar lutar por uma vaga sem complicações, porque essa fase prévia com o Brasileirão começando Nossa, antes, com o estadual. dramático. E vamos ver como é que vão isso. ficar os estaduais também, porque com o Brasileirão junto, o que acontecia? O estadual era tudo que existia no início do ano. E a rivalidade local dava para o estadual Uma importância que ele não tem. Agora, importância atenção, que ele não muda. tinha, a ponto da galera poupar na Libertadores para disputar estadual. Com o Brasileirão rolando e o Brasileirão começando antes, Não dá mais pra brincar. vamos ver como eles vão andar por esse Atuar. estadual. Pode ser um tiro no pé e as federações falarem de jeito nenhum, não faça mais isso não. Você falou de briga por vaga, nessa semana começa a briga por uma vaga na final da Libertadores da América.